Olá, amigos. Meu nome é Ricardo Galvão. Estamos juntos mais uma vez para resolvermos mais uma questão, hoje de Direito Penal, para essa preparação para o seu concurso Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A questão que nós separamos hoje diz respeito a um ponto específico do seu programa, que é a imputabilidade penal. Dentro da imputabilidade penal, é muito provável que caia uma questão, claro, sobre a doença mental, sobre a menoridade, sobre a inimputabilidade pela doença mental completa, ou seja, sobre a semi-imputabilidade, ou pela menoridade, o problema dos silvícolas. Mas pode também incidir nessa problemática uma questão referente à matéria da embriaguez. O Código Penal brasileiro, ele permite a exclusão da imputabilidade penal pela embriaguez, desde que, obviamente, essa embriaguez primeiro seja completa. Não pode ser uma embriaguez que se refira apenas àquela fase de excitação. Tem que se referir a uma embriaguez que já seja mais avançada, aquela embriaguez que esteja numa fase já depressiva ou uma fase letárgica. Então, a embriaguez completa, que tenha sido proveniente de caso fortuito ou força maior, poderão excluir a imputabilidade penal, desde que o agente embriagado nessa situação, nessa circunstância, ele não tenha nenhuma capacidade de entendimento do caráter ilícito do seu fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, a embriaguez ela pode levar, repito, a excludente de culpabilidade pela exclusão da imputabilidade, segundo o nosso ordenamento. Ela tem que ser uma embriaguez completa, ela tem que ser proveniente de caso fortuito e força maior, e ela tem que ter retirado completamente a capacidade do agente entender a ilicitude do seu fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. São os requisitos necessários para que a embriaguez possa, então, excluir a imputabilidade. É importante a gente ainda salientar que o Código Penal brasileiro não disse isso de forma expressa, mas a imputabilidade ainda pode ser excluída pela embriaguez patológica, porque a embriaguez patológica, aquela que pode ser identificada numa situação de um cidadão dependente do álcool ou dependente de qualquer substância que cause essa intoxicação aguda e transitória, a exemplo dos entorpecentes, a embriaguez patológica equipara o agente delituoso a um doente mental. Então, a dependência química, a dependência física, realmente psíquica da substância, ela pode levar a um tipo específico de patologia mental. E se for identificada essa patologia, ele poderá ter a exclusão realmente da culpabilidade, não por conta da embriaguez, mas por conta da doença que lhe acomete. Tá bom? Então, a embriaguez patológica pode levar realmente a excludente de culpabilidade, não por conta da embriaguez, mas por conta da doença. E a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, também podem ter o condão de levar a excludente de culpabilidade pela ausência de imputabilidade, desde que tenha retirado a capacidade do agente entender e se determinar. Então, a questão que a gente separou hoje para vocês é uma questão recente também de Direito Penal da Fundação Carlos Chagas, que diz respeito justamente a essa matéria da embriaguez. Vamos a ela no seu quadro. Então, a questão diz o seguinte, diz que a embriaguez, veja que a questão recente de 2012, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade, mas pode ser considerada incompatível com o elemento subjetivo exigido por certos delitos, afastando o próprio tipo segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial. É essa a resposta. O que é importante é você verificar que se trata de um concurso para magistratura, por isso que a questão ela é um pouco mais bem elaborada, digamos assim. De toda maneira, você deve perceber que a embriaguez, ela sendo voluntária ou sendo culposa, realmente não exclui a imputabilidade. A excludente da imputabilidade ocorre quando a embriaguez ela for derivada de caso fortuito ou força maior. Mas saber se a embriaguez é voluntária ou se ela é culposa é fundamental para você verificar se o crime pode ter sido praticado ou não pelo agente, porque há crimes que não admitem a modalidade culposa. Por isso que a redação da alternativa tem essa complementação aí.
De toda maneira, essa é a resposta. Vamos ver os demais itens. Letra B. Diz que a embriaguez patológica não constitui eventual causa de exclusão de imputabilidade. Falso. A embriaguez patológica ela pode levar, sim, à exclusão da imputabilidade. Não por conta da embriaguez, mas por conta da doença mental. De toda maneira, o examinador exigia de você esse conhecimento. Letra B, portanto, falsa. Letra C. Ela vai dizer que a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, sempre conduz à exclusão da imputabilidade. Ricardo, qual é o equívoco disso aqui? Sempre conduz, não. A embriaguez só pode conduzir à exclusão da imputabilidade quando completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, se ela retirar completamente a capacidade do agente entender a ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, letra C, falsa. Letra D. A embriaguez culposa constitui causa de diminuição da pena se o agente não possuir ao tempo da ação a omissão a plena capacidade de entender. Falso, não existe essa causa de diminuição de pena consistente, na verdade, na embriaguez culposa. E letra E, não configura circunstância agravante, ainda que pré-ordenada. Falso. A embriaguez pré-ordenada, ela é uma circunstância agravante genérica nos termos do artigo 61, 61, inciso 2, a linha L do nosso Código Penal brasileiro. Artigo 61, inciso 2, a linha L do Código Penal brasileiro é uma circunstância que sempre agrava a pena ter praticado o agente o fato mediante embriaguez pré-ordenada. A embriaguez pré-ordenada é aquele tipo de embriaguez em que o indivíduo se coloca numa situação de intoxicação aguda e transitória para melhor praticar a infração penal, para ter mais coragem de praticar a infração penal. Como é algo previamente idealizado, a lei agrava, censura mais a pena do agente nessa circunstância. Tranquilo? Espero que as explicações tenham sido de alguma maneira úteis, Me coloco à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento para vocês. Um forte abraço a todos, bons estudos e até uma próxima oportunidade. Até lá.